Olá pessoal, nos últimos vídeos nós aprendemos um pouquinho sobre os vetores e como eles podem ser utilizados para agrupar dados de um mesmo tipo. A gente viu que eles facilitam muito o nosso trabalho, pois permitem, com apenas uma variável, manipular diversas informações similares. A única peculiaridade dos vetores da maneira que a gente aprendeu até agora é que eles eram utilizados para armazenar dados somente de um mesmo tipo. Mas se a gente quisesse armazenar dados de diferentes tipos em uma única variável, é para essa finalidade que normalmente nós utilizamos as structs. As estruturas, então, pessoal, ou registros, elas são tipos de dados especiais utilizados para agrupar diferentes variáveis. A ideia central é a utilização das structs para a gente armazenar informações de diferentes tipos, inteiras, double, char ou outras, em uma única variável. Com isso, a gente consegue dar uma organização maior ao nosso código e permite que a gente consiga correlacionar informações de uma forma mais direta. Por exemplo, imagine que eu queira armazenar dados de uma determinada pessoa. Ao invés de ter uma variável para armazenar, por exemplo, o nome da pessoa, outra variável para armazenar a idade, outra variável para armazenar peso, a gente pode simplesmente agrupar todas as informações em uma única variável usando os structs. A sintaxe, pessoal, ela é bem simples. A gente utiliza a palavra-chave struct, o nome da estrutura de dados, né, que vai ser o tipo de dado personalizado que a gente vai criar, e aí a gente vai ter uma sequência de campos, tá certo? Então cada uma das informações a gente vai chamar de campo, e ela pode possuir tipos diferentes ou até mesmo tipos iguais. A gente é capaz de armazenar quantas informações a gente deseja aqui dentro de uma struct e torna a nossa tarefa de manipular dados correlatos muito mais facilitada. Para que a gente possa acessar os campos, pessoal, a gente utiliza ou o ponto ou a seta, dependendo do tipo de utilização. No caso do campo, a gente utiliza para variáveis estáticas e a seta a gente utiliza quando a gente está referenciando-se a estruturas através de ponteiros. Aqui temos um exemplo da estrutura pessoa, né? Onde eu tenho aqui uma pessoa, que é a estrutura, e aqui o nome da variável, que é João. Aqui, pessoal, eu faço uma inicialização muito parecida com os vetores. Lembra que a gente utilizava a chave separada por vírgula? A diferença é que agora eu consigo passar tipos de dados diferentes nessa ordem, na mesma ordem que foi nomeada. Nome, idade, altura e peso. Então eu consigo passar aqui, separada por vírgula, o nome, a idade, a altura e o peso. Para que eu acesse um determinado campo, basta utilizar o ponto. Então, se eu fizer João.peso igual a 81, eu estou atribuindo o número 81 ao peso do João, tá certo? Dessa variável João. Eu posso ainda me referenciar através de ponteiros, né? Lembra que eu falei que ponteiro é um tipo de dado especial que aponta para uma outra variável? Eu posso apontar para variáveis de quaisquer tipos, inclusive de tipos personalizados como a struct. Então eu posso fazer pessoa asterisco, né? A mesma forma de se declarar, P João é igual a E comercial, né? O endereço da variável João. Então, para acessar aqui o campo, diferentemente da alocação estática, né? Quando a gente faz somente a criação da variável, que é João.peso, aqui é pjoão, setinha, altura. Beleza? Na verdade, pessoal, em C++, as structs podem ser bem mais complexas. A gente pode, inclusive, declarar funções, métodos no escopo dessas estruturas, mas a gente vai ver que, normalmente, quando a gente está trabalhando nessa maneira, que a gente quer declarar funcionalidades, a gente já utiliza o conceito de classe que a gente vai aprender logo a seguir. Bom, vamos fazer aqui um exemplo, então, da utilização das structs, um exemplo bem simples. Vou utilizar aquela estrutura de passos, né, que a gente já utilizou nas aulas passadas, lá com o Makefile. Então, vou declarar aqui uma struct, pessoa.
Vamos declarar aqui um array de char com 20 posições para armazenar o nome. Um inteiro para armazenar a idade. Um float para altura. Um float para peso. Tá certo? Com isso, eu acabo de declarar a minha estrutura. Então, pessoal, para a gente conseguir criar a variável, basta usar o nome da estrutura e o nome da variável. Assim como a gente fazia para variáveis int, variáveis do tipo double, né? A gente colocava int o nome da variável, double o nome da variável. Com a estrutura é a mesma coisa. O nome do tipo é a struct que eu acabo de criar e o nome da variável, João. Eu posso inicializá-lo assim como a gente fazia para os vetores, separados por vírgula. Então aqui, João, idade 20, por exemplo, altura 1,82 e o peso 80,5. Posso aqui declarar outras, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, José, outra variável, do tipo struct, nome, José, idade 25, 1,75 de altura e 70,3 de peso. E aqui, Maria. Até que eu não sou muito criativo para nomes, hein, pessoal? Vamos chamar aqui Maria. Idade 18 anos. 1,68 e 63,5 quilos. Beleza, pessoal? Com isso eu acabo de declarar aqui 3 variáveis do tipo struct, né? do tipo pessoa, melhor dizendo. Que é uma struct que eu acabo de criar. Então, essa aqui foi a nossa declaração. Para a gente acessar os campos, pessoal, basta a gente digitar o nome da variável, por exemplo, João, ponto, peso, e atribuir o valor desejado, por exemplo, 82. Tá certo? A leitura, né, é da mesma maneira, você pode usar o ponto para estar acessando os campos. Note que aqui o autocomplete nos ajuda, ó, quando você aperta ponto, o próprio IntelliSense já nos mostra todos os campos disponíveis. Beleza? A gente pode fazer aqui utilização de ponteiros também, pessoal. Da mesma maneira que a gente fazia para outras variáveis. A gente pode fazer pessoa, aqui o nosso asterisco, né? Identificador de ponteiro, P, João, igual ao endereço de João. Beleza? Se a gente quiser, por exemplo, imprimir na tela, ó, Cout, o nome do João, P, João, setinha, em vez de ponto, quando é ponteiro a gente usa setinha, nome. Se a gente compilar aqui, rodar a nossa tarefa, a gente vai ter aqui a impressão do nome do João. Beleza? A gente pode utilizar também as estruturas, pessoal, são muito úteis quando a gente quer operar com funções, porque ao invés de, por exemplo, ter que passar várias variáveis para uma função, a gente pode passar uma única variável com todas as informações. Então vamos ver. Vou criar aqui uma função, void, imprime dados, e eu vou passar aqui uma pessoa P. O que esse imprime dados vai fazer? Nós vamos passar aqui, vou imprimir o nome, P.nome, né, que é a variável local aqui da função imprimir dados. Vou colocar aqui idade, P.idade, vou colocar aqui anos,
altura, P ponto altura, e peso, P ponto peso. Olha aqui um barra R barra N, tá? É a mesma coisa que o endline. Beleza, pessoal? Então, para a gente conseguir passar essa referência, eu posso usar aqui o imprime dados. Aqui, passagem de estruturas para funções. Então, a gente vai usar aqui, imprime dados, passar aqui a variável João. Da mesma maneira, pessoal, a gente poderia passar também a referência, tá certo? Pode passar essa estrutura tanto por valor ou simplesmente trocar aqui, colocar o E comercial, vai funcionar da mesma maneira, passando por referência. Se a gente rodar a tarefa, a gente tem aqui a impressão de todos os dados. Beleza? Tanto passando por referência, quanto passando por valor. Ok? A gente pode, pessoal, da mesma forma com os vetores que a gente agrupa variáveis de um mesmo tipo, a gente pode agora também agrupar variáveis do tipo estrutura, né? que são estruturas. Então, eu posso criar agora um vetor para agrupar variáveis do tipo pessoa. Por exemplo, posso criar aqui vetores de estruturas. Posso criar um vetor pessoa, vamos chamar o vetor de amigos, e passar aqui os três objetos: João, José, Maria. Veja que desse jeito é uma forma não muito otimizada, né? Porque eu estou criando novos espaços de memória, já expliquei isso anteriormente. O ideal aqui é que a gente criasse, né, apenas... que a gente passasse apenas a referência, porque desse jeito aqui, quando eu crio um vetor dessa maneira, eu estou criando três espaços de memória que vão armazenar essas três variáveis, e eu vou ter informações duplicadas, né? Eu vou ter a mesma informação aqui na variável João, José e Maria, e a mesma informação aqui nessa variável amigos. Então, eu poderia armazenar somente a referência, né? Somente o ponteiro dessas variáveis. Vamos fazer isso daqui a pouquinho. Então, o que me ajuda aqui? Eu consigo, por exemplo, agora fazer um loop, int igual a 0, e menor que size of, a gente já tinha feito isso, né? Size of amigos dividido por size of amigos 0 mais i. E aqui posso usar o imprime dados de amigos i. Trabalhando então com vetores, né? Eu posso utilizar uma estrutura aqui de repetição para imprimir os dados de todos os elementos desse vetor. A gente rodar aqui a tarefa, a gente vai ter a impressão dos dados agora dos três amigos. Ok? Finalmente, eu posso também criar vetores de ponteiros para estruturas, que era o que eu estava falando. Vetores de ponteiros para estruturas. A ideia é similar, só que ao invés de armazenar aqui variáveis dentro do nosso vetor, eu vou armazenar apenas as referências dessa variável, o que economiza muito espaço de memória. Então, eu posso colocar aqui p_amigos. Em vez de agora armazenar o objeto, né, a variável em si, a gente vai armazenar simplesmente a referência do João, a referência do José e, finalmente, a referência da Maria. Beleza, pessoal? Funciona da mesma maneira. Ah, faltou aqui, ó, o vetor, né? Beleza? E eu posso usar aqui
também do mesmo jeito, fazer a mesma operação, só que utilizando aqui o meu vetor p_amigos. Só que agora eu tenho que passar aqui o asteriscozinho, né? Eu quero passar o conteúdo de memória do meu vetor p_amigos. Ó, o vetor p_amigos i é um ponteiro para a minha variável João, José ou Maria. Tá certo? Se eu quiser acessar o conteúdo, como a gente viu nos vídeos passados, basta colocar o asterisco. Então eu vou estar acessando o conteúdo desse ponteiro, que é justamente uma variável do tipo pessoa. Fazendo aqui a execução, a gente tem novamente o resultado, mesma coisa. Legal? Só que aqui um pouco mais otimizado. Tudo bom então, pessoal? Com isso, a gente conseguiu aqui aprender, nesse vídeo mais curto, um pouquinho sobre estruturas, e essas variáveis são bem interessantes para a gente agrupar dados. Tá certo? Obrigado e até os próximos vídeos.